Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso de bancos de dados com PostgreSQL. Vamos falar hoje sobre procedimentos armazenados. O que é um procedimento armazenado? Procedimento armazenado é uma rotina, uma espécie de um pequeno programinha que você pode escrever e armazenar dentro do banco de dados para usar quando for necessário. Dessa forma, eliminando a necessidade de escrever muito código quando a gente precisar executar a tarefa ou a função para a qual esse procedimento foi criado. Então, daí o nome procedimento armazenado. Procedimento porque é uma tarefa, uma função, uma funcionalidade que você programa e ele fica armazenado no banco de dados. Isso aqui é bastante útil, por exemplo, quando você tem uma aplicação que acessa o banco de dados e você precisa nessa aplicação codificar uma consulta, uma inserção de dados, uma exclusão de dados, e o código disso é um pouquinho grande, um pouquinho complexo. Então, para não complicar mais o código da sua aplicação, você pode criar o procedimento armazenado, deixar no banco e simplesmente invocá-lo dentro da aplicação. Esse é um de muitos usos que esses procedimentos podem ter. Existem outras formas de programação no banco de dados, como por exemplo o uso de triggers e funções que a gente vai ver em outros vídeos. Bom, vamos aos procedimentos armazenados. A sintaxe para a gente criar um procedimento armazenado, ou storage procedure em inglês, é create or replace procedure. O or replace procedure é opcional, tanto é que eu coloquei entre colchetes. Vem com o nome do procedimento e uma lista de argumentos com seus respectivos tipos de dados entre parênteses. Esses argumentos são os dados que o procedimento recebe para poder fazer o seu trabalho. Por exemplo, ele precisa saber o nome de uma tabela ou um dado que ele tem que incluir ou alterar dentro de uma tabela qualquer. Então, esses dados entram como argumentos. E aí, na sequência, a gente diz o que ele retorna. Então, returns vai retornar um tipo de dado qualquer. Varchar, integer, small int, assim por diante. Nem todo procedimento retorna algum dado. Muitos deles simplesmente vão realizar uma tarefa sem nenhum tipo de retorno. Depois, language, e aí você vai especificar qual a linguagem que vai ser usada. O PostgreSQL tem suporte a várias linguagens para você criar os procedimentos armazenados. A principal linguagem que a gente vai usar é o PL/PG/SQL, que é a linguagem padrão para a criação de rotinas dentro do PostgreSQL. Mas ele também tem suporte a outras linguagens, como Python, Perl e até mesmo linguagem C. Depois você coloca um S e especifica um caractere delimitador. Esse delimitador é, como o nome diz, um caractere usado para delimitar o bloco de instruções que o procedimento armazenado vai executar. Então, o que o procedimento armazenado vai fazer efetivamente vai estar dentro desses delimitadores. Geralmente a gente usa meio que por padrão cifrão, cifrão, mas pode ser qualquer tipo de caractere desde que não interfira com o procedimento em si. Depois a palavrinha declare, e aí vem a área de declaração de variáveis, se você precisar usar variáveis. Então veja, programação, então a gente já tem esse conceito de variáveis, loops, condicionais e assim por diante. Depois o bloco begin-end, que tem o código executável específico do procedimento. Tá? Então aqui dentro que você coloca as instruções SQL que vão ser efetivamente executadas. Depois do end você fecha o delimitador. E aí finalizou o procedimento. Quando você executa o código do procedimento, esse código aqui, ou o código que você vai escrever, ele fica armazenado no banco. E aí, para usar esse código, você precisa chamar o procedimento, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos criar alguns exemplos simples de procedimentos. Lembrando que isso aqui é uma introdução aos procedimentos armazenados. Então, vamos fazer exemplos simples. Vamos lá. Bom, eu vou usar o nosso banco padrão de loja, produtos, clientes e compras, vendas, porém eu tive um problema com a máquina onde esse banco rodava e acabei tendo que apagar tudo, perdi tudo e recriei o banco. Então ele está vazio no momento, não tem nenhum dado, mas não tem problema que eu vou usar o procedimento armazenado, inclusive para inserir registros nesse banco. Então continua sendo o mesmo banco de dados. E eu vou criar aqui um procedimento armazenado para inserir um produto na tabela de produtos. Como é que a gente faz para criar esse procedimento? De modo que ao chamá-lo, o produto passado é inserido na tabela. A gente faz assim. Create or replace. O or replace significa que se você tentar criar um procedimento que já existe, ele vai substituir o procedimento pelo novo. Então é uma forma de você alterar o procedimento também. Tá? Então eu vou chamar esse procedimento, meu procedure, de inserir produto. Sempre dê um nome condizente com o que ele faz.
E aí esse procedimento ele vai usar alguns argumentos de entrada. Quais são? Os dados do produto que eu quero inserir, que são o código do produto, o nome, a descrição, o preço e a quantidade em estoque. Para não ficar tudo muito comprido aqui numa linha só, eu vou dar um Enter e vou colocar na linha de baixo, com uma tabulaçãozinha para ficar mais organizado. Então eu vou colocar, por exemplo, um P code produto, que vai ser do tipo int, aí tem que ser o mesmo tipo que está no banco de dados. Eu vou colocar um P nome produto, que vai ser um varchar de 30 caracteres, vírgula. Eu também vou inserir um P descrição, que vai ser um text. Aqui são nomes de variáveis, certo? A gente está criando aqui como se fossem variáveis. Na verdade, são argumentos, né, que são formas de você passar valores de fora para dentro do procedimento. Então, text. Depois a gente vai ter um P preço. Esse P que eu coloco na frente é só um prefixo para indicar que é um argumento do procedimento, né? P de procedimento. Você pode usar o nome que você quiser, não usar prefixo, fica a seu critério. Tá? Só tente ter um padrão. Então esse aqui é numeric. E finalmente a gente tem a quantidade em estoque, que é do tipo small int. Então essa é a lista dos argumentos. 5 dados eu vou passar para fazer a inserção do produto. Aí a linguagem que eu vou usar, então language, eu vou usar a linguagem padrão do Postgres, que é o PL, PG, SQL. Se eu escrever PL, PG, SQL, ele já sabe que o código que eu vou escrever embaixo deve ser interpretado como sendo dessa linguagem. Se você vai usar outra linguagem, você vai utilizar um nome diferente aqui. Por exemplo, PL Perl, PL Python e assim por diante. S, e agora vem o tal do delimitador, que geralmente a gente usa cifrão, cifrão. Isso aqui é para indicar que desse ponto em diante, tudo que vier é código que deve ser executado pelo procedimento. Nesse caso eu não vou precisar declarar variáveis em si, porque eu só vou pegar os dados que o usuário vai passar via parâmetros, via esses argumentos aqui em cima, e inserir direto na tabela. Então eu vou direto para o bloco begin, ou seja, é opcional você declarar variáveis se houver. O que eu vou fazer nesse begin? Eu vou executar um insert into. O nome da minha tabela é produtos, e os campos que receberão dados são code produto, e aqui são os nomes das colunas da tabela. Nome produto, é um SQL normal aqui. Descrição, preço, que é preco, e QTDE, estoque. Então, essas colunas receberão os dados. Quais dados? Então, agora os velhos. Bom, aqui a coisa fica interessante. Eu não vou colocar os dados direto aqui. Aqui eu vou colocar os nomes dos argumentos que eu criei lá em cima. Porque assim o usuário, quando chamar esse procedimento, ele pode passar o que ele quiser. A gente não fica preso por este código especificamente. Então aqui eu vou passar os nomes P, código produto, na mesma ordem das colunas. Tá? P, nome produto, P, descrição, P, preço e o P, QTDE, estoque. P, QTDE, estoque. Beleza, esses aqui são os valores que eu vou passar. E aí eu coloco um ponto e vírgula aqui no final, porque terminou essa declaração SQL. E aí é o seguinte, eu posso opcionalmente fazer o seguinte, colocar um raise notice. Essa instrução é interessante, porque ela emite uma mensagem no console confirmando a execução do código anterior. Ou na verdade, exibindo uma mensagem que você queira exibir. Aqui eu vou usar uma para confirmar a inserção. Então eu vou colocar uma coisa do tipo assim, entre aspas, produto, porcentagem, cadastrado com sucesso. Fecho aspa, vírgula, e eu vou colocar o argumento P, nome, produto. Ponto e vírgula. O que ele vai fazer? Ele vai criar essa mensagem, produto cadastrado com sucesso, e no lugar dessa porcentagem aqui, tá, que é um caractere posicional, ele vai inserir o valor que está dentro desse argumento, ou seja, o nome do produto. Então vai aparecer produto, sei lá, caneca cadastrado com sucesso. Se isso aqui não funcionar, não vai aparecer essa mensagem, você sabe que deu algum tipo de erro. Beleza, então agora a gente dá um end para finalizar esse bloco begin e a gente finaliza o nosso delimitador, ponto e vírgula. Isso aqui tudo é para a gente criar o procedimento. Então eu vou selecionar e vou executar esse código.
Beleza. Query returned successfully em 582 milissegundos. Então funcionou, criou o procedimento. Inseriu algum produto na tabela? Claro que não passei nenhum dado de produto, mas o procedimento foi criado. Se a gente clicar aqui do lado, no nosso banco em esquemas, e descer um pouquinho aqui, a lista de itens, a gente tem procedures. Veja que aparece o número 1 do lado. Se eu expandir procedures, está lá, inserir produto. Então ele foi criado com sucesso, certo? Inserir produto, a gente consegue acessar ele a partir daqui inclusive. Então está criado o procedimento, agora a gente vai usar o procedimento. Como é que a gente executar o procedimento? Para isso a gente vai usar uma instrução que é a instrução call, que significa chamar em inglês. Então eu vou chamar o procedimento inserir, vou escrever o nome dele, inserir produto. E aí eu vou passar para ele, dentro de parênteses, os argumentos. O que são os argumentos? São os valores que eu quero inserir dentro da tabela. Na mesma ordem que eu declarei esses argumentos aqui em cima. Código do produto, nome, descrição, preço e quantidade em estoque. Então a gente vai colocar os valores todos aqui. Então como minha tabelinha está vazia, eu vou começar com o produto número 1, que vai ser um detergente, por exemplo. Nossa vendinha. Eu vejo que o detergente está entre aspas, porque é uma string, e o número 1 é um código numérico, então não precisa das aspas. Aí é o seguinte, é interessante a gente fazer um esquema chamado coerção de tipos aqui. Toda vez que tiver um texto, ou alguns outros tipos de dados, aqui na chamada do procedimento armazenado, o PostgreSQL ele pode interpretar como sendo o tipo text, única e exclusivamente text. Só que na tabela eu não tenho só tipo text, eu tenho varchar, eu tenho small int, eu tenho int e assim por diante. Então, para alguns tipos, principalmente os tipos de strings, a gente faz a coerção de tipos, que é, aqui na chamada, dizer explicitamente que tipo tem que ser usado para inserir no banco. Por exemplo, detergente é varchar, então a gente faz assim, dois pontos, e escreve varchar. Isso aqui indica para o Postgres que explicitamente é para usar varchar e não text. Então esse aqui é o nome do produto. Para a descrição, a mesma coisa. Vou colocar detergente neutro 500 ml. Beleza. Aqui a gente faz a coerção. Você pode inclusive fazer a coerção para o próprio text, se quiser, para deixar o código bem exato. Você pode escrever assim, é opcional. Tá? Para alguns tipos não precisa fazer. Por exemplo, para o tipo numeric, ele já reconhece, porque quando você colocar o valor com a casa decimal, ele já sabe que é numeric. Então ele não tem ambiguidade aqui. Então eu vou colocar R$ 2,35. E o último valor que eu preciso é a quantidade em estoque. Suponha que eu vá colocar 2 detergentes. Tá? E aí, se você quiser, você também pode fazer a coerção dizendo que é small int. O padrão é int, tá? Então é legal você colocar o small int. Então ele vai inserir o código 1, que é int, não precisei fazer coerção, detergente neutro, o número do preço, que é numeric, número quebrado, e small int, que é o quantidade em estoque, que também é um número inteiro, ponto e vírgula. Então a gente seleciona isso tudo e executa. Aqui ele diz que tem um valor duplicado. Provavelmente eu já tenho esse produto número 1. Então eu vou colocar um número diferente aqui. Eu vou colocar número 6. Eu esvaziei o banco, mas eu fiz uns testes nele. Vamos ver se o 6 ele também está duplicado. 10. Vamos lá. Beleza, 10 eu não tenho ainda, agora eu tenho esse código. Tá? Eu não usei serial na hora de criar essa coluna de código, então eu tenho que fornecer o código em si. Se eu não lembrar os códigos que eu tenho lá, eventualmente eu vou acabar tentando cadastrar um código que já existe. Lembre-se, chave primária não pode ter duplicação, por isso ele vai exibir aquela mensagem embaixo. Agora ele executou. Veja que apareceu Notice, produto detergente cadastrado com sucesso. O que é isso aqui? É o Raise Notice que a gente colocou aqui em cima. E no lugar da porcentagem apareceu o nome do produto, porque é o parâmetro que eu usei aqui na frente. Agora, para a gente ter certeza que deu certo, é um select na tabela. Então, select tudo from tabela de produtos. Vamos ver o que a gente tem nesta tabela. Rodando. Vamos puxar isso aqui para cima. Realmente, eu já tinha vários testes feitos anteriormente. Então, código número 10, detergente neutro 500 ml, R$ 2,35. Certo? Quantidade em estoque, 2. Funcionou perfeitamente. Muito bem, então isso aqui é a criação e execução
de um procedimento armazenado no PostgreSQL. Vou fazer mais um exemplo então. Vou fazer um exemplo agora de consulta, utilizando um procedimento armazenado. Então vamos criar um segundo procedimento. Vou jogar esse select, deixa esse select aqui. Então, exemplo 2. Consulta, vamos supor, que tipo de consulta eu posso fazer? Consulta a itens com estoque baixo. Então, suponha, eu quero saber quais itens estão com estoque baixo. Então, produtos com estoque baixo. Para eu saber se eu preciso pedir mais itens para o fornecedor ou não. E a quantidade de itens em estoque o usuário fornece, ele que vai dizer quanto que é baixo. Porque para um produto, um número X pode ser baixo e para outro não pode não necessariamente ser baixo. Então, se eu tenho uma papelaria, por exemplo, e vendo impressoras e vendo lápis de cor, a quantidade de impressoras que eu vou ter é diferente da quantidade de lápis de cor. Provavelmente eu tenho muito mais lápis de cor do que impressora. Então, o que é baixo para um não é baixo para outro. Então, o usuário vai fornecer essa informação. Vamos criar esse procedimento, então. Create procedure. Esqueci de colocar o or replace. É opcional o or replace, tá? Vamos chamar de consultar estoque baixo. Um nome bem verboso. O que a gente vai usar de parâmetro, de argumento de entrada? Só um item, o limite do estoque. Então o usuário vai fornecer o que significa um estoque baixo. Ele quer consultar produtos que tenham menos de quantos itens. Então esse aqui eu vou chamar de p limite estoque. E vai ser um dado do tipo inteiro, um número inteiro para consulta. Só um parâmetro, só um argumento de entrada. Beleza, linguagem que vai ser usada é o PGSQL de novo, as, e a gente faz o delimitador, certo? E aí aqui eu vou usar variáveis. Eu vou declarar uma variável chamada resultado do tipo record. O que é record? Record é registro. Como isso aqui é uma consulta, ela vai retornar um conjunto de dados para a gente poder visualizar na tela. Então esse conjunto de dados ele vai ser retornado na forma de uma variável, dentro de uma variável. E que variável que permite que você tenha vários dados dentro de um único espaço? É uma variável chamada record, do tipo record. É como se fosse um array, né, um vetor. Só que é um registro no caso, e vai se chamar resultado. Se eu fosse retornar um valor escalar único, eu poderia declarar uma variável do tipo inteiro, por exemplo, ou varchar, ou text, assim por diante. No caso, como eu quero a linha inteira, record. E aí eu venho com o begin e coloco o meu código. Aí é o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um select. Tá? Então eu vou fazer um select, eu quero que ele retorne o código do produto, o nome do produto e a quantidade em estoque da tabela de produtos, from produtos. E aí a gente faz um filtro. Where a quantidade em estoque é menor do que o valor que o usuário vai passar no argumento plimit estoque. Então eu escrevo plimit estoque. Legal? Então isso aqui vai retornar esse valor. Só que é o seguinte, o resultado ele pode ser um monte de itens. E eu preciso preencher essa variável record. Tá? Então, como é que eu vou retornar essa variável record aí? Para preenchê-la, eu preciso fazer um loop. E esse loop ele vai pegar cada linha que corresponder a esse filtro aqui e vai colocar dentro desse meu registro. Ou seja, eu vou montar uma tabelinha de resultado de retorno. Então, para isso, eu vou ter que colocar todo esse código dentro de um loop. Não é só mandar esse select. Isso aqui ele pode retornar apenas o primeiro registro, mas eu posso ter muitos. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou dar um Enter aqui e vou escrever for resultado in um laço for de programação. Então, para cada resultado dentro deste select aqui, faça um loop aqui embaixo. Então, cada item que o select retornar, cada item que ele encontrar onde a quantidade de estoque é menor que o limite do estoque, ele vai fazer um loop e guardar dentro da variável resultado. E no final de tudo, raise notes
E aí eu coloco uma mensagem, produto, nome do produto e o estoque e a quantidade em estoque. E aí eu vou pedir para exibir esses valores na tela. Onde estão esses valores? Dentro dessa variável de resultado. Então eu não vou colocar nome, produto ou quantidade em estoque. Eu vou escrever resultado, ponto, nome, produto, vírgula, resultado, ponto, QTDE, estoque. Por quê? Porque agora o que eu quero não é o nome do produto da tabela, é o que está dentro do nosso registro, porque isso é o que foi retornado da consulta, certo? Então, na consulta retornou apenas os que realmente atendem ao nosso filtro, certo? Isso aqui finaliza a nossa consulta. E aí, só para a gente deixar mais organizado, esse trechinho aqui ó, dentro do loop, a gente dá uma indentação. Aí fica bem evidente que esse select from where está dentro de um laço for loop. Assim que a gente faz um laço de repetição. A gente vai ter umas aulas mais para frente aqui no curso também para falar especificamente de estruturas de lógica de programação dentro do PostgreSQL, para a gente poder usar e criar os procedimentos com mais desenvoltura, certo? A mesma coisa para esse raise notice, vou dar um tab, porque ele está dentro do loop, ele vai exibir essa mensagem uma vez para cada item encontrado. E eu não posso esquecer de finalizar o nosso loop. Beleza. Tranquilo? E aí a gente pode finalizar o bloco begin, então end, e finalizar o delimitador também. Então está feito aqui o código do nosso procedimento. Ele vai consultar o estoque baixo de acordo com o limite que o usuário vai fornecer, vai fazer a consulta na tabela, vai verificar cada linha, e toda vez que a linha na quantidade de estoque for abaixo que o limite que o usuário forneceu, ele guarda esse dado na variável resultado e depois vai mostrar na tela com raise notice o nome e a quantidade em estoque daquele produto em particular. Vamos criar o procedimento. Então, seleciono, executo. E aqueles que tivemos um erro, claro, um erro muito clássico. Eu coloquei SS em vez de colocar cifrão, cifrão. Agora eu vou selecionar e vai funcionar como previsto. Create Procedure. Beleza? Então, um errinho de digitação bem bobinho. Tá feito. O procedimento está criado. Tá? Ele vai aparecer aqui quando você atualizar essa telinha. Tá? Botão direito, refresh. Aí ele mostra consultar estoque. Está aqui, consultar estoque baixo no caso. Bom, então agora a gente vai usar esse código aqui para fazer uma consulta ao estoque. E a coisa é bem simples. Como é que a gente testa? Descer aqui, a gente vai usar um call, de novo. O nome do procedimento, consultar estoque baixo. E aqui dentro a gente vai passar a quantidade que você considera que é baixa. Por exemplo, eu quero saber os produtos que eu tenho menos de 3 unidades dentro do meu banco de dados. Então eu escrevo 3, ponto e vírgula. 3 é um número inteiro, então eu não preciso fazer aquele esquema da coerção de tipos. Se eu estivesse passando um dado, por exemplo, de texto, ou um small int, aí eu faria a coerção de tipos. Certo? Se você tentar fazer e o tipo não corresponder ao tipo correto, vai aparecer uma mensagem de erro embaixo dizendo que o tipo não corresponde, aí você já sabe que tem que fazer a coerção de tipos. É só interpretar as mensagens que aparecem aqui embaixo, que é para isso que elas servem. Então vamos selecionar aqui, executar. Aí ele traz ó, produto detergente estoque 2, detergente estoque 2. Tenho 2 itens detergente cadastrados no banco, cujo estoque está abaixo de 3. Qual o valor do estoque? 2. Vamos consultar um outro aqui. Vamos supor, em vez de 3, se fosse 10. Vamos ver se aparece um resultado distinto. Então, executando, os mesmos 2. Vamos colocar agora um resultado maior, 30. Vamos supor que eu considere 30 como sendo um estoque baixo. Aí ele traz os outros que eu tenho 25 itens dentro do banco de dados. E o alvejante que eu tenho 12 também. Certo? Então, ele realmente faz o filtro de acordo com o valor que você passa aqui. Veja que esse código aqui ficou muito mais simples do que escrever isso aqui tudo. Então, se eu tivesse numa aplicação de usuário escrevendo um código para fazer uma consulta e mostrar um dado para o usuário, lá na aplicação eu colocaria só isso aqui. Ó, e pegaria o valor de uma caixa de texto ou uma outra forma de entrada de dados do usuário. E isso aqui eu deixo dentro do banco de dados. Isso aqui vai rodar no servidor. Assim a aplicação do cliente fica mais leve e o teu código, na hora de programar aquela aplicação, fica mais simples. Isso aqui roda no servidor de banco de dados. Tudo bem?
Aqui a gente usou uma variável do tipo record nesse segundo exemplo, e a ideia é a seguinte: quando a gente usa o select no procedimento armazenado, o resultado ele tem que ser direcionado para algum lugar. Por exemplo, uma variável, que é o que a gente fez, pode ser uma tabela temporária ou até ser retornado a um chamador, né, da função procedimento, que pode inclusive ser outro procedimento. Se você não fizer um esquema desse tipo aqui, o Postgres ele vai gerar uma mensagem de erro, do tipo consulta não tem destino para os dados, uma coisa assim, né, em inglês no caso. No caso aqui a gente usou um raise notice só para exibir os dados aqui embaixo no console, então foi suficiente fazer da forma como a gente fez, mas existem outros formatos que a gente pode utilizar também. Nas próximas aulas de procedimentos armazenados a gente vai tratar disso, porque como eu disse, essa aqui é só a introdução ao assunto. Esse assunto ele é relativamente extenso e tem bastante coisa para a gente ver, porque ele é bastante útil e bastante importante, beleza? Então, vimos nessa aula a introdução aos procedimentos armazenados no PostgreSQL. Na próxima aula continuamos estudando esse assunto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!